Lembrem-se que a Bíblia inicia-se com esse ser tido como criador de tudo, dizendo: no primeiro dia eu fiz a luz e vi que era boa. No segundo dia eu fiz não sei o quê e vi que era bom. No terceiro dia eu fiz os animais e vi que era bom. Ou seja, ele fazia depois que ele via que era bom. Hoje tem muito conteúdo falando sobre o livro de Enoque, né, que você comentou, mas eu acredito que talvez tenha muita desinformação a respeito disso. O que o livro de Enoque, qual que era a mensagem principal? Enoque não escreveu um livro, foram 366. 376. 366. 366. Na verdade, seu filho Matusalém é que os produziu, porque Enoque fez parte da geração de patriarcas de uma história que começou com Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, blá, 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 isso vai até Jesus. Enoque foi o sétimo patriarca. Só que Enoque foi um cara que, quando tinha 75 anos, 2 anjos chegaram para ele e disseram: você vai ter que ir com a gente. Para onde? Você vai ser levado ao 10º céu, é assim que ele chamava, onde o nosso Senhor está. E Enoque reuniu a família e disse: estou indo embora, estou sendo levado. E foi embora e todo mundo viu. Uhum. E a Bíblia diz: Enoque então andou durante 300 anos com Deus. Caramba. Aí 300 anos depois, Enoque volta. Aí dita para o filho dele, Matusalém, os tais 366 livros. Aí os anjos dizem: avisa os teus aí que você não vai morrer aqui, você vai voltar conosco. E assim Enoque foi um dos caras que não morreu aqui na Terra porque foi levado. Isso é o que a Bíblia descreve. Qual é o problema? O problema é que quando Jerônimo, escolhido por Damaso, eu estou voltando aqui ao século IV, depois do Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia. Quando essa turma resolveu criar um livro na língua do Império Romano, que era a língua latina, o que é que eles fizeram? Eles pegaram a Septuaginta, que foi a versão criada por 70 sábios judeus no século II a.C., na cidade de Alexandria, onde eles pegaram tudo que estava escrito em hebraico, aramaico e traduziram para o grego. Uhum. Então, Jerônimo, que foi o polemista escolhido por Damaso, porque Damaso não tinha o respeito de todas as igrejas cristãs, Jerônimo tinha. Então, Jerônimo foi o cara que coordenou, pegou os livros, os evangelhos que todo mundo tinha, e ele foi que resolveu o grande dilema. A igreja romana, que era só uma igreja, agora tinha que ser a principal, já que o cristianismo ia se transformar na religião oficial do Império Romano. Então, Roma tinha que ter a igreja principal. Certo. Então, se tudo estava escrito em grego, aramaico, hebraico, tinha que ser traduzido para o latim. Uhum. Quem é que fez isso? Jerônimo. Então, Jerônimo pegou a Septuaginta, que foi a versão de 47 livros, produzida pelos sábios judeus no século II a.C. Ele pegou esses 47, tirou o livro de Enoque, ficou 46 aqui, o que ele chamou de Antigo Testamento, mas tirando o livro de Enoque. E pegou os 27 livros do Novo Testamento, as 21 epístolas, os 4 evangelhos, o Ato do Apóstolo, os Apocalipse. Isso aqui compôs a versão que a gente conhece, que é a Bíblia atual, composta de 73 livros, chamada Vulgata, que é a versão latina. Mas veja, ele tirou o livro de Enoque. Por quê? Porque Enoque era maior do que Jesus em termos de aparecimento no Antigo Testamento. Por quê? Porque Enoque foi quem ditou ao mundo a agenda que Javé, o tal Deus dos judeus, disse: Enoque, avisa ao mundo que eu vou fazer até o dia do julgamento geral. Então, Enoque foi quem falou tudo isso e quem disse: lá na frente virá um Messias que Javé vai mandar, mas ele vem 2 vezes. Ou seja, Enoque tinha uma posição de importância maior do que todo mundo. Como os romanos queriam se livrar do Deus dos judeus, eles sumiram com Enoque para sumir com a figura de um Javé. Deus de Javé falando a Enoque toda a agenda da terra. Então, Enoque ficou desconhecido. Caramba. Século XVIII, no ano 1776,
um explorador escocês, James Bruce, na Etiópia. Fazendo lá umas pesquisas, descobriu parte de um livro de Enoque. No século XIX, em 1846, o professor Sokolov, na biblioteca em Belgrado, descobriu outra parte do livro de Enoque. Então, hoje, nós temos essas duas partes. Um se chama o livro de Enoque, a outra o livro dos segredos de Enoque. E é só o que se tem de Enoque, e o resto sumiu. Dos 366 livros. Ainda assim, isto aqui compõe uma fonte de informação fidedigna e formidável, mas que a Igreja Católica morre de medo. De que seja desvendado. Espalhado. Exato, Espalhado. porque termina revelando uns desencontros quando, digamos, o anjo Miguel conversa com Enoque e outros anjos, dizendo, mas esse nosso Deus, ele diz que vai sair aqui dessa morada, mas ele nunca sai, ele fica mandando o Messias. Por que será? Ou seja, como se dissesse, será que Javé tem algum problema? E tem, ele é preso, lá não pode sair, mas isso é outra história. E segundo, quando Javé colocou os seres chamados Igigis, que são uma parte dos Anunnakis ou dos Néfilim, de castigo, os anjos meio que criticam o castigo que Javé deu como sendo muito pesado. Ou seja, Enoque traduziu tudo isso nos livros e fica estranho para a Igreja Católica, que quis sumir com Javé, e sumiu como? Criando a Santíssima Trindade. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., quando eles criaram o mito da Santíssima Trindade, foi para, primeiro, sumir com o Deus dos judeus, porque o Deus da Santíssima Trindade não é o Deus do Antigo Testamento. Olha a loucura. Como Jesus tinha sido um bandido crucificado, um judeu, mas agora o cara ia ser o herói da religião do Império Romano, aí eles fizeram a história bonitinha de Pôncio Pilatos, na tradução para o latim. Pôncio Pilatos lavou as mãos, porque Roma não teve nada a ver com o sangue do justo Jesus, mas ainda assim eles não queriam Jesus judeu, eles queriam Jesus superstar, então eles escolheram a feição que Paulo criou e transformaram Jesus em Salvador, mas elevaram Jesus a que condição? A de ser igual a Deus. Então, sumiram com o ser humano Jesus para sumir com a nacionalidade judaica. Tudo isso é artimanha feita pelos teólogos quando da tradução, com a melhor das intenções da época. Nenhuma dessas figuras aqui agiu por maldade, agiu com a melhor intenção. Com a melhor intenção possível em cada época. A gente não pode julgar essas pessoas. Tá? Mas não pode ignorá-los. Mas também não pode ignorar, senão vira transtorno cognitivo, criando transtorno psíquico. E qual é o principal transtorno psíquico que o catolicismo ou o cristianismo fez com a humanidade? O niilismo, que Nietzsche, em seus livros, apontou. Não, Deus resolve tudo. A vida terrena não vale nada, ninguém precisa... Isso aqui é um vale de lágrimas, bababá, bababá. No céu seremos recompensados. Aí fica todo mundo nessa, todo mundo se corrompendo, todo mundo sendo ingênuo, infantil, os problemas se avolumando. Não, mas Deus resolve, Deus está no leme. E aí? A E aí, frase, minha casa tem diversas moradas, como você interpreta ela? Ela tem a ver com essa questão extraterrena também? Também, porque assim, Jesus, de novo, Jesus, quando ele nasceu sob a égide das profecias das escrituras judaicas, que desde o tempo de Enoque, vários profetas escreveram sobre a vinda de um enviado desse ser, que seria Deus. Não tem nada a ver com Deus, mas assim que o pessoal chamava o Deus dos judeus. Então, quando Jesus nasceu, tinha várias coisas escritas a respeito dele e do que ele iria fazer com o Messias. E, detalhe, Jesus não nasceu de uma relação sexual. Alguém inseminou em uma menina de 15 anos um código genético e ali os genes predispunham o ser humano que fosse nascer
a usar dos seus superpoderes que vinham naquele pacote genético, e de fato Jesus tinha superpoderes, mas, de novo, esqueceram de combinar com o eu humano que iria surgir no epifenômeno cerebral de Jesus. O espírito, ou seja, o que for, quando programa um ser humano, tem ideia do ser humano que ali virá, mas ninguém tem certeza, porque o eu humano ele é maior do que as previsões. Há alguma coisa errada nisso aí. Lembrem-se que a Bíblia inicia-se com esse ser tido como criador de tudo, dizendo: no primeiro dia eu fiz a luz e vi que era boa. No segundo dia eu fiz não sei o quê e vi que era bom. No terceiro dia eu fiz os animais e vi que era bom. Ou seja, ele fazia depois é que ele via que era bom. Analisava depois. Que tipo de Deus é esse E se tivesse dado errado? que vai fazer uma coisa, né? E não sabe o que está fazendo e só vê o resultado depois? Ou seja, nós estamos aqui falando de algo muito sério. Isso não é Deus, é um ser que estava fazendo coisas e depois é que ele via que era bom ou ruim. E um ser superior. o ser humano, ele nunca quis que saísse do controle dele. Quando Eva disse, ei... Não, ou seja, Jesus era um filho de Eva que trazia em si o pecado original de ser um ser humano fora do padrão desejado pelo Criador, que desde Eva não gostava do ser humano como ele era. O tal Javé queria que os humanos fossem meio que retardados, obedientes a ele, e Eva é que rompeu com isso. Então, o Jesus que surgiu sabia que era ele o Messias, sabia que tinha superpoderes, mostrou que tinha, mas não usou os superpoderes para controlar nenhum ser humano, que é o que Javé queria que ele fizesse. E ele, então, lia as Escrituras, via que era ele, sabia que ele tinha que fazer tudo aquilo, mas ele não conseguiu fazer.